E aí, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física. Aliás, vamos começar de novamente? Hello, my friend. How are you? Hello, my ticos. Olá, olá, my ticos. Porque bilíngue agora, professor, do nada, surtou? Não, é porque a gente vai fazer hoje a associação acerca da língua inglesa, da língua espanhola, dentro de uma concepção dos esportes, aqui abordados por essa digníssima e maravilhosa disciplina de educação física. Foca na tela que agora a gente vai abordar o inglês e espanhol nessa perspectiva da educação física. As línguas inglesa e espanhola têm um impacto profundo em diversos esportes, moldando a comunicação, as mídias esportivas e a cultura dos atletas. Essas influências não apenas facilitam a interação entre equipes e competidores, mas também refletem a globalização do esporte. Então vamos contextualizar? De um lado, Estados Unidos, do outro a Espanha, mas é só na Espanha que se fala espanhol? Não, temos países latinos com a vertente ali do espanhol. É só os Estados Unidos que fala inglês? Claro que não, é já uma cultura anglo-saxônica, eu acredito que é nessa concepção. Mas de forma geral, o que a gente tem para entender? Aqui a gente está falando da comunicação. E como se trata de comunicação, como é que esses dois idiomas eles conseguem direcionar e influenciar na prática esportiva? Qual é o conceito que direciona para que determinado tipo de língua influencie na cultura geral, global da prática esportiva? A gente já sabe mais ou menos um pouco sobre o que é cultura, a gente já abordou em aulas anteriores, qualquer coisa, acessa a plataforma e dá uma revisada acerca de cultura, mas a gente sabe que é troca de conhecimentos, de forma bem resumida, cultura seria essa troca de conhecimento de determinado grupo. Uma das formas de trocar é falando a mesma língua, porque a partir do momento que eu te entendo, eu consigo fazer essa troca. Isso acontece dentro de uma concepção da língua inglesa, também acontece na língua espanhola. Acontece de outros idiomas? Claro que acontece, só que aqui a gente está vindo com carro-chefe de idiomas muito falados, que tem essa prática de globalização, ou seja, que a boa parte da população consegue compreender, essa troca acaba sendo mais universal, essa globalização numa troca um pouco mais ampla. Então, se a gente vem no aspecto de cultura, entendendo ela como essa troca de conhecimento, com a globalização, essa cultura acaba sendo um pouco mais ampla, expandida. E aí, por ter a compreensão do que está sendo dito de uma forma um pouco mais facilitada, aquilo acaba sendo inserido dentro do contexto cultural. Então, determinado tipo de esporte acaba sendo influenciado pela língua, porque ela vai propiciar acesso, acessibilidade de entendimento através do idioma. Deu de entender um pouquinho? Se não deu, vai entender agora. Foca na tela que agora a gente vai focar apenas na língua inglesa, tá bom? Então vamos lá, começando a abordar a língua inglesa. Vamos lá. A língua inglesa possui grande influência no esporte, sendo considerada a principal, vamos lá, principal língua das competições internacionais. Então aqui, foca em mim. A língua inglesa, ela vai influenciar em que sentido? Se fazendo presente na maioria das modalidades de competições internacionais. Então, ela vai ser a principal instrumento. É o único? É exclusivo? Só pode? Não. Mas ela é a principal. Ela tem esse poder, essa potencialidade de ser a forma linguística de comunicação e interação das competições internacionais. Então, se for fazer uma associação de tipo, qual vai ser o idioma para entender inglês? Ok? Então, vamos avançar. Muitos termos técnicos e expressões esportivas são usados universalmente em inglês, como o goal, match, offside e o coach. E principalmente um que eu adoro, que é só uma associação rápida, só para fazer adendos: futebol, handball, basquetebol, voleibol, beisebol, bola. Então, essa associação do idioma acaba influenciando, sim, na construção e consolidação do esporte. Então, entender que determinados tipos de expressões, elas vão ser inseridas e utilizadas de forma natural,
porque elas já vão fazer parte da cultura, mesmo que você não fale inglês. Aqui a gente fala português, mas a gente vibra com gol, 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 voleibol, handebol. Então essas associações são interessantes de a gente começar a entender como outras culturas, como outros idiomas influenciam na vivência daquela prática, ok? Então vamos lá. Além disso, países de língua inglesa, como Estados Unidos e Reino Unido, são referências em diversas modalidades esportivas. Aí a gente já tem algumas que eu já posso mencionar rapidamente. Temos o basquete, o beisebol, o futebol americano, o próprio boxe, o tênis, aí tem rugby, cricket, tem lacrosse, são várias modalidades em que a gente acaba vivenciando, sendo influenciado por elas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos um costume, um hábito de prática de futebol americano. Entendo o que eu estou falando. Futebol americano. Veja que o direcionamento é delimitar que esse tipo aqui de modalidade é uma modalidade americana. Isso impede a prática no Brasil? Não. Não é o carro-chefe, não é o que identifica aquela cultura, mas é um tipo de prática corporal que faz alusão a um outro tipo de cultura americana, por exemplo, e que você pode se vivenciar aquele tipo de prática, porque acaba acontecendo uma difusão de determinadas modalidades. Mesmo que não tenha origem em determinado país, aquilo acaba sendo absorvido e utilizado como caracterização daquela cultura nacional. O Brasil, por exemplo, não inventou o futebol. O quê? Professor, para com isso, eu tô me tremendo todinho. Não foi o Brasil que criou o futebol? Não foi. Mas aquilo foi inserido e enraizado na identidade nacional, que aquilo começou sim a fazer parte da identidade do país, da nação brasileira. Então, a influência acaba sendo incorporada e essa incorporação passa a fazer parte da identidade, porque o esporte tem o papel de influenciar, de transformar, é um fenômeno social e essa transformação pode acontecer devido a essa influência de culturas de outros países, no caso aqui, uma cultura de língua inglesa. Compreendido? Estão começando a entender que a influência de países, a cultura, acaba podendo transformar a identidade de uma outra nação e ser vivenciado. Acho que essa é a principal dica ou sugestão que eu tenho para oferecer para vocês que vocês possam compreender. Que a modalidade vem, passa a ser desenvolvida, praticada, porque não existe restrição. Isso aqui, porque foi eu que inventei os Estados Unidos da América, não permitimos que o determinado tipo de modalidade, por exemplo, o futebol americano, seja desenvolvido em outro país. Não, nós queremos que outros países pratiquem, porque a gente quer essa difusão, a gente quer que vocês vivenciem a prática. Porém, a gente mapeia. Isso aqui é daqui, América. Porém, ela é universal, é para todos. Então é nessa concepção, nessa construção, nesse entendimento da globalização e da absorção de culturas de outros países. Desde que não seja impositivo, isso é muito importante. Não pode se impor uma cultura. Não, futebol americano não é o melhor esporte do mundo, porque não existe essa concepção de uma cultura sobrepor a outra, porque você estaria subjugando, e isso daí já seria uma questão de inferiorização, que já seria um problema. Então, é entender sem extrapolar o entendimento, tá bom? É entender que determinado tipo de cultura influencia a outra, mas não pode subjugar a já existente e nem inferiorizar, e nem se colocar como superior, hegemônica. Tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? Então vamos avançar, porque se a gente abordou agora a inglesa, vamos abordar a espanhola. Aqui, ó. A língua espanhola também tem forte presença no mundo esportivo, especialmente no futebol. Provavelmente você já pensou em países de língua espanhola que são muito bons no futebol. Argentina, Uruguai, deixa eu ver aqui, Colômbia, a própria Espanha com alguns países, com alguns times, com algumas seleções da nação, né? Ali, acho que o Real Madrid, salvo engano. Eu gosto do Barcelona também. Enfim, prefiro o Real Madrid. Mas, enfim, são esses tipos de entendimento em que
a vivência, a prática da cultura latina, ela é mais direcionada para o futebol. Só praticam futebol? Não foi isso que eu disse. É direcionada, tem essa afinidade com o futebol. Então, é importante a gente fazer esses acenos e entender que a língua espanhola, ela pode até não influenciar tanto na comunicação, mas ela influencia como mapeamento da identidade do tipo de prática cultural desenvolvida relacionada ao esporte. Quando a gente pensa no latino esportivo, vem uma modalidade que é o futebol, porque está inserido dentro daquele contexto de práticas. O perfil corporal influencia também e aquilo começa a fazer parte da identidade, porque é o entendimento de pertencimento esse que, por exemplo, o futebol americano delimita americano, mas o futebol universal. E essa universalidade do futebol permite que pessoas, nações, acabem se identificando, se aproximando e inserindo aquilo como uma prática comum deles. O Brasil aconteceu, mas o Brasil não fala espanhol, mas ele também faz parte desse mapeamento, dessa identificação com determinado tipo de modalidade. Ok? Então vamos avançando. Os países que têm essa influência seriam a Espanha, a Argentina, o México, entre as mais tradicionais e influentes. Palavras que têm expressão latina, o gol, o equipo. A equipe, Brasil falando, vamos mencionar aqui, equipe, Brasil, mas vem dessa influência latina do equipo, tá bom? Tem a influência também ainda da vertente da língua espanhola aqui, contribuindo nesse entendimento e apropriação de palavras que a gente acaba utilizando no dia a dia. Equipe, treinador, são amplamente utilizadas e o espanhol é essencial para a comunicação em torneios e ligas importantes que envolvem falantes desse idioma. Então é aquilo que eu falei, deixa eu só circular isso aqui para vocês, porque aí vocês conseguem entender exatamente o que eu quero dizer. Grifem aí, qualquer coisa vocês anotam no caderno de vocês. O que eu estou direcionando? Em competições internacionais, o direcionamento e a língua utilizada vai ser normalmente o inglês. Porém, há competições em que o aceno para o espanhol ele é mais facilitado. Competições que acontecem na América do Sul, por exemplo, é muito mais vantajoso ter o espanhol como instrumento de comunicação, porque dentro da construção da América do Sul, temos esse acesso, esse aceno bem maior ao espanhol. Então, é entender e adequar a fala ao contexto social vivenciado ali naquela realidade. Compreendido aí? Então, o inglês é a prioridade dentro de uma concepção internacional, universal, global. Porém, o espanhol fica em segundo plano? Não, ele tem as suas prioridades e adequações a depender da competição que esteja acontecendo. O importante é entender que a influência da cultura, da língua, vai ser nesse aspecto de identificação. E a partir da identificação você começa a vivenciar aquelas práticas. E aí, no caso do espanhol, é mais uma questão de identidade cultural. As práticas são mais comuns, as práticas vivenciadas pelos falantes de língua espanhola acabam tendo um mesmo direcionamento. Por exemplo, o futebol. Já as de língua inglesa vão ter as suas características e delimitações um pouco mais específicas, a depender do país. Porém, como é uma língua um pouco mais universalizada, você acaba desenvolvendo e praticando ela de uma forma de comunicação mesmo. Tá bom? Então, uma vai mais para a parte verbal e a outra vai para a parte cultural. Compreendido? Vamos avançar aqui, ó. Então, vamos agora abordar aqui a influência no esporte, ó. Terminologia esportiva. Então, aqui agora a gente está falando já especificamente dos termos que a gente pode utilizar dentro dessa concepção cultural de língua inglesa e espanhola. Como é que ela vai se encaixar? Vamos aqui, ó. Terminologia utilizada nos esportes é frequentemente influenciada por sua origem linguística, afetando a compreensão e a prática do esporte. Então, nesse trecho aqui, nós temos os termos que são utilizados de origem inglesa, espanhola. Por exemplo,
Aquilo lá que a gente falou, o coach, o gol, call, ball, enfim, são essas compreensões e associações rápidas, tá bom? Terminologia, o termo específico. Aqui a outra influência é no estilo de jogo. Estilos de jogos podem variar consideravelmente entre culturas, com a língua influenciando as estratégias e abordagem em diferentes esportes. Aqui é o que eu estou falando acerca da cultura da prática. A gente consegue identificar se aquele jogador ele fala espanhol ou inglês. A gente consegue identificar se ele fala jogando. A forma de jogar, a malemolência de pessoas com língua espanhola é diferente das de língua inglesa. A abordagem em campo, aqui a gente está fazendo um parêntese, relacionado ao futebol, tá? Bem delimitado. Você consegue, esse daqui sabe jogar, ele tem uma ginga, um drible. Já pessoas de língua inglesa têm uma outra dinâmica, outra abordagem, são outros tipos de corpos mais estruturados, robustos e grandes, porque a prioridade deles é os esportes delimitados como um deles, por exemplo, o futebol americano, o rugby. Então a estruturação é diferenciada. Então é entender que a gente consegue mapear até corpos, culturalmente falando, né, e identificar o estilo de jogo a depender da língua. Interessante, né? Tipo, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar que determinado tipo de corpo, ele conversa com a cultura do idioma que fala. É sobre isso. E aqui temos as tradições esportivas, que são muitas vezes ligadas à cultura de um país, são moldadas pela língua falada, refletindo na identidade local. Aqui a gente já tem um aspecto do que eu mencionei. Instrumento esportivo utilizado como carteira de identidade, vamos colocar assim, como um cartão de visita, tipo, eu quero te conhecer, me diz uma coisa que tu faz. Se eu falar, deixa eu pensar. Vamos falar da Argentina. Qual a modalidade da Argentina? Eles dizem que são muito bons no futebol. É rápido a associação. Estados Unidos. Eles manjam muito de basquete. Viu? A partir de um esporte, eu consigo mapear o pertencimento, a identidade daquela nação, através da prática. É basicamente isso que a gente está falando, ok? Avançando. O esporte é poliglota, assim, tanto a língua inglesa quanto a espanhola desempenham papéis fundamentais na comunicação esportiva global. O que a gente está falando? Idioma, entendimento, compreensão, troca, essa comunicação de fato, de uma forma global, universal, em que pode haver entendimento. Global não no sentido de imposição, você tem que aprender isso aqui, porque se você não entender, se você não compreender, você não pode praticar. Repito, não existe essa sobreposição, essa imposição hierárquica, né, de tipo, essa modalidade é superior e as demais são inferiores. Não existe. Essa troca, essa universalização, essa globalização através da língua é apenas uma forma de acessar, apenas uma forma de acessar a modalidade, mas não a única, ok? Então aqui, ó, enquanto o inglês se consolidou como a língua padrão em competições e regulamentações internacionais, língua padrão no sentido de, se a gente precisar de um entendimento que a gente consiga interagir com o maior número de pessoas, a gente tem o inglês como instrumento. Isso quer dizer que por ele ser padrão, ele é melhor e superior aos outros? Isso, não. A gente está entendendo que ele tem uma maior facilidade de interação e troca e comunicação de entendimento geral, mas não é o único. E a depender do contexto em que esteja acontecendo um determinado tipo de competição, faz mais sentido outros tipos de idiomas, inclusive o espanhol. Ok? Vamos lá. O espanhol se destaca pela sua força cultural e presença em países de grande tradição esportiva. Juntas, essas línguas aproximam atletas, técnicos e torcedores, promovendo a integração e universalização do esporte em todo o mundo. Então, enquanto o inglês está próximo, ajustado, adequado, direcionado para uma parte mais de comunicação, entendimento linguístico, o espanhol ele faz mais esse apontamento, esse indicativo de
cultura corporal, de mapear, entender o esporte como uma forma de expressar a identidade. Porque a partir do momento em que a gente incorpora aquela modalidade, por exemplo, o futebol, que é tido como a grande modalidade que incorpora e abrange e engloba a todas as nações, esse indicativo, esse aceno, ele vem por meio do espanhol, porque acaba fazendo parte e inserido dentro da vivência, do contexto cultural daquelas nações que desenvolvem aquele tipo de prática. Compreendido? Então, linguagem, comunicação, outro, identidade cultural. Ambas buscando aproximar essa universalização e integração dos esportes dentro dos contextos das nações. Belezinha? Vamos avançar e fazer uma questão para ver se a gente entendeu de fato? Então vamos lá, questão 1. Em uma partida internacional de futebol, jogadores de diferentes nacionalidades precisam se comunicar de maneira eficaz dentro do campo. Nesse contexto, a escolha de uma língua padrão se faz necessária para garantir um bom andamento da partida. Considerando o papel das línguas inglesas e espanholas no esporte, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. Aqui a gente só tem que fazer a identificação do que está correto. A gente precisa ler as alternativas, fazer essa interpretação com base no que a gente falou, que a língua inglesa vai mais para essa parte padrão da comunicação, o espanhol faz mais um mapeamento de uma inserção da identidade cultural, mas ambas todas estão inseridas dentro desse contexto de universalização, integração e acesso ao esporte. Então vamos ver qual alternativa faz esse aceno melhor. Vamos lá. Alternativa A. O espanhol é a língua oficial de todas. Já sabemos que não. A depender do tipo de competição, ela pode ser a prioritária, porém não é a maioria, não é de todas as competições. Então a gente já descarta a alternativa A. B. A língua inglesa é amplamente utilizada no esporte, especialmente em competições internacionais, por sua consolidação como idioma padrão. Nós sabemos e entendemos que tem esse aceno de ela ser utilizada como padrão, tem essa concepção internacional. Pode ser nosso gabarito? Pode ser nosso gabarito. Vamos ver as outras vezes se tem alguma coisa mais errada. C. O inglês e o espanhol são usados exclusivamente entre atletas de suas respectivas nacionalidades. Exclusivamente, só atletas. O esporte não é construído apenas dos atletas. Tem os técnicos, tem você, torcedor. Pense em uma competição que está acontecendo no estado. Pensa na Copa. Várias nações, todo mundo interagindo. Será que vai ser só eles e apenas entre eles na nação? Será que você não vai querer entender, compreender, estudar um pouco um outro idioma para poder se aproximar? Então, não, a gente já sabe que não. C. Agora vamos para D. O espanhol é a única língua utilizada em torneios. Única língua utilizada em torneios de futebol devido à tradição dos países hispânicos nesse esporte? Única não. E a gente sabe que tem esse aceno para o esporte. A língua espanhola, a língua futebol tem esse aceno. Porém, não é exclusivo e não é único, tá bom? Então, descarta D. E por fim, a E. O inglês é utilizado apenas nos esportes originados no Reino Unido. Não possui influência em outras modalidades. Tem modalidade pra caramba, não é só naquela. Então, realmente, o nosso gabarito é a alternativa B. Isso mesmo, a língua inglesa é amplamente utilizada no esporte, especialmente em competições internacionais, por sua consolidação como idioma padrão. Opa, vamos parar por aqui. Tem essa questão? Falta lá na tela. Eu vou deixar você fazer uma análise, verificar o que é verdadeiro ou falso. Vou dar 3 segundos, 2, 1. Já deixa o gabarito para você ver aí, analisar se você acertou, se você errou. Volta para mim porque a gente vai ficar por aqui. Qualquer coisa, reveja essa aula, reveja as outras aulas abordando esportes, idiomas. Enfim, tem muita coisa para você aprender e trocar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Então, hasta luego. Bye, bye.